Olha, quem é a primeira que chega, quem sempre nos apoia, a gente vai falar sobre figuras de apego hoje. E a primeira que chega é minha figura de apego, a minha mãe, tá vendo? Boa noite, Flávia. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda. Oh, minha amiga, eu sabia que você ia chegar logo, Dani. Já tô aqui. Tentei chegar pontualmente. Fiz uns testes nesse instante aqui na live que eu tava fazendo uns ajustes tecnológicos, mas estamos aqui. E já vou convidar a nossa amiga de hoje. Eu já falei com alguns de vocês. Tô esperando só. Isso, tô esperando só a Andrea chegar. Deixa eu falar com vocês uma coisa importante. Eu tinha uma preocupação muito grande com esse assunto, né? O abuso sexual de crianças e adolescentes. Quem não tem, né? Nós mães temos os nossos medos. E acho que antes mesmo de ser mãe, eu já tinha esses medos. Tudo que tem a ver com criança, né? Mexe com a gente mais profundamente. O que faz sentido, né? Realmente, neurologicamente, fisicamente, eles são mais vulneráveis às situações do mundo. Então, né? Uma aventura para nós. E você poder, né? Ajudar, oferecer algum recurso para crianças, que é fantástico. Então, eu tinha esse medo, eu tinha essas dúvidas sobre quando o assunto era abuso, violência contra a criança, abuso sexual. Então, assim, quando eu me tornei educadora, foi depois que eu já tinha me tornado mãe. E essa busca pela educação, esse era um dos fatores que eu queria muito que minha filha tivesse a oportunidade de se sentir segura com relação a esse assunto. Sabe? De se empoderar, de se conectar com ela mesma, de se respeitar, de saber o valor do corpo dela. E assim, isso que nós vamos falar hoje aqui na live foi para mim um presente. Ter conhecido a obra da Andrea foi um presente que qualquer mãe, né, merece ter. Sejam todas bem-vindas. Boa noite, Roberta, Lute, Sheila, boa noite, Dani, Flávia, boa noite, Xande, boa noite, meu amigo, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, tá bom? Bom dia, amiga, deixa eu conectar aqui com a Andrea para ela chegar pra gente conversar. Isso, fiquem à vontade, tá bom? Aqui, o áudio tá bom aí? Isso. Pronto, vamos lá. A Andrea já tá vindo, tá certo? Pra participar da live. Que bom que tem gente chegando. Gente que eu diretamente convidei tá vindo. Nós estamos crescendo, né? Nossa página já tá quase chegando em 3.700 seguidores, o que é uma honra. Uma página que fala sobre educação possível, sobre amor, sobre conexão. Eu queria aproveitar enquanto a Andrea vem e agradecer a vocês por isso, por estarem aqui, por iluminar a nossa página. Essa semana eu falei um pouco sobre também as dificuldades de transtorno de aprendizagem, incluindo TEA, né, o TDA, TDAH. E a gente vai tentar fazer uma semana especial para isso, porque a gente precisa conscientizar as pessoas de que todo mundo pode aprender e que a aprendizagem de cada ser humano tem um caminho. Eu li em PNL, certa feita, que
quando a gente vai estudar, a gente vai perceber que tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, outras aprendem melhor com movimento, outras aprendem melhor através da escrita, né? Repassando o que estudou. Então, são habilidades múltiplas e a gente precisa levar isso para a educação, para que a escola entenda, para que a gente incremente. Então, nosso papel como estudantes, como profissionais, é usar essas tecnologias para conscientizar, para mover barreiras. Mila, minha amiga, seja bem-vinda. Como é que tá a sua mocinha? Olha, mais convidados. Olha, Laura, minha prima, seja bem-vinda, minha querida. Que bom ter você aqui, jovem, com energia para transformar o mundo. Sim, como eu estava falando com vocês no comecinho, essa live é uma oportunidade ímpar. É a primeira vez que eu vou fazer uma live com outra pessoa compartilhando comigo o espaço. Eu tô esperando só a Andrea aparecer. Ela tava resolvendo as questões técnicas também, mas eu queria chegar no horário aqui para já ir me conectando com vocês, como foi combinado. O assunto que nós vamos falar é sobre a comemoração de amanhã, que é o dia de luta, né, contra o abuso, né, a violência sexual para crianças e adolescentes. O que, sem dúvida, é um assunto preocupante. Eu confesso a vocês que, como eu falei no começo, eu não tinha noção da proporção da estatística, sabe? Eu fui estudar no site Faça Bonito, que vocês também podem estar acompanhando esse site. Esse site é uma iniciativa que é para que todos nós possamos contribuir com essa problemática, ajudar, contribuir, sabe? No lugar que a gente tiver contato com criança, com adolescente, que a gente possa fazer um trabalho de conscientização. Olha, a Andrea tá chegando. E então o site Faça Bonito é excelente. E vocês podem estar lá usando os recursos desse portal para poder conscientizar, para poder... Então, como eu falei com vocês, é um assunto muito sério. Eu já queria falar isso com vocês, então aproveitei essa semana. Foi aí que eu conheci também a Ritoca, que a gente ia falar um pouco sobre ela, e acabou que tudo casou muito bem, porque eu conheci a Andrea, a nossa energia assim, ó, fluiu, os ideais são os mesmos, as lutas são as mesmas, então nós vamos estar aqui hoje com vocês. Mila, minha amiga, que bom que você gostou. Eu vou convidar a Andrea, tá bom? Todo mundo que tá chegando, bem-vindos, tá bom, Nath? Ah, que bom você aqui, André. Deus abençoe. Todo mundo tava ansioso pra você chegar. Tudo bom? Tudo. Espero que a minha internet fique boa, que a gente consiga participar. É um caso sério essa internet, viu? Aqui não é diferente também, né? A gente deu uma reiniciada antes pra gente dar uma garantida na live. Mas estamos no caminho. Só o carinho já é muito bom. Primeiro, como eu estava falando com as pessoas, a Andrea estava falando com elas a motivação da nossa live. Falando um pouquinho do porquê que nós estamos aqui, dos nossos motivos. Ela mesma, a Ritoca que está aí. Nosso livro que traz essa mensagem forte, né? Essa luta. Olha, se a Alice vai querer. Olha, a Ritoca chegou, tá vendo? Olha, primeira coisa que a gente queria falar nessa live, a gente quer conhecer você. Quem é Andrea? Bom, eu escrevo para crianças e jovens. Meu primeiro livro foi esse aqui, que eu até trouxe personagens, dá para ver, o Pedro. Dá para ouvir bem o que eu estou falando? Eu estou ouvindo com retorno. Tá ótimo, eu estou te ouvindo bem. Que é esse livro aqui, O Menino que Tinha Medo de Errar. Excelente! E a gente e a nossa educação é muito assim, o erro, né, a nota, né, a criança fica pressionada, né? Exatamente. E ele fala exatamente sobre essa questão do perfeccionismo que acaba paralisando muito as crianças, né? Sim. E depois o adulto também. Sim, eles ficam ansiosos, né? É todo um processo que depois ele tem que acabar com um apoio, uma terapia, muitas vezes, né? No caso mais específico. E é engraçado isso que você falou, porque esse livro, ele não é só muito adotado em escolas, como também ele é muito utilizado em consultórios de psicologia infantil.
é excelente. Eu imagino que deva ser um recurso fantástico, porque a criança, pelo personagem, ela sente a emoção dela ali, legítima, né? E ela consegue identificar o que é sentimento, o que é pensamento, o que é reação, né? Então, a turma que trabalha com cognitivo comportamental tem usado bastante, e psicologia do esporte também. Tem gente chegando, né, na nossa live, aí estão acompanhando. A Andrea tá falando do primeiro filhote dela, né, Andrea? O primeiro livro dela. Isso. E muitos me perguntam, mas você sempre foi escritora? Não, eu sou graduada em Química. Eu vi no seu site, acontece muito isso, né? Eu também sou da contabilidade. Aí você se depara assim, meu Deus, a gente quer uma coisa que mova, que preenche, a gente acaba navegando em outras portas mesmo. É verdade. E foi esse livro aqui... Enfim, eu sou mãe de 2 meninos, agora já sou adultos, né? Já sou mãe de 2 adultos. Meu caçulinha foi para a universidade este ano. Mas na época que eu escrevi o livro Primeiro Berrar, foi a época da alfabetização dele, que foi muito complicada. Ele se cobrava demais. Tem muitas crianças, né, que passam por um processo doloroso de alfabetização, não é isso? Hoje eu respondi uma pergunta sobre isso, Andrea, perguntando para mim, uma criança de 6 anos, ela não estava conseguindo reconhecer todas as consoantes. Eu falei com ela, 6 anos é a fase que ela está começando a ter essa consciência fonológica. Tá tudo em paz, vamos com calma com ela, porque afinal é difícil, é uma atividade cerebral muito difícil ler e escrever. Né? E a escola, eu recebi um feedback da escola da minha filha, que eles falaram assim comigo, com 3 anos e meio, ela já vai sair do ciclo do grupo 2, escrevendo o contorno do nome dela. Eu falei, não tô com pressa. Não tô com essa pressa. Olha, a Dani... Criança pequena tem que brincar, gente. Criança pequena tem que brincar, né? Assim, no chãozinho, de calcinha, né? Isso. A Dani falou aqui que já quer todos os livros. Eu imaginei que quando eles conhecessem seus títulos, iam ficar encantados. A Dani é uma incentivadora da educação aqui, não tem como, não tem outra igual. Tem muita mensagem. Muita mensagem chegando. A gente vai depois responder, dar atenção a vocês. Vamos lá, vamos conhecer mais a Andrea. Então, depois o livro que eu escrevi na sequência, que foi publicado, foi A Escola que Eu Quero para Mim. Eu acabei de me mudar de volta para Teresópolis, eu confesso que procurei, mas não encontrei aqui em casa, ainda não consegui colocar a biblioteca do jeito que eu gosto, mas A Escola que Eu Quero para Mim fala de uma escola de afeto. Sim. É o nosso sonho, não é? É o que a gente está fazendo, o que a gente está lutando. Né? Inclusive, tem um momento que o livro fala assim, na escola que eu quero para mim, nenhuma criança perde seu tempo apontando do colega o defeito. E a escola mesmo porque até onde eu sei, ninguém que eu conheço é perfeito. Olha, que lindo. Foi tão forte para você que tá rimado no seu coração, né? Você tá repetindo tão naturalmente. Porque assim, eu escrevo muito em versos, porque eu acho que para criança pequena é importante essa musicalidade, a criança começa a ouvir essa música das rimas e dos versos, ela vai se encantando como se fosse uma canção mesmo. Tem crianças que decoram os livros, é incrível. Isso que eu ia te falar. Eu observei isso na Ritoca, né? Ritoca, pipoca, então boboca, então ela consegue conectar essa literação, a rima, para ela é fantástico isso. Especificamente no Não Me Toca Seu Boboca, não podia ter sido de outra maneira. Pela temática, né? Se fosse em prosa, o livro fosse em prosa, sem nenhuma rima, sem nenhuma musicalidade assim, na narrativa, eu acredito que não teria o alcance que está tendo. Isso. Tá viajando ainda. Mas assim, nós falamos que a Andrea é formada em Química e aí nós passou a escrever para criança, tá aí por aí escrevendo muito mais. Depois de eu falar que tem mais filhos chegando, né, na coleção. Sempre tem. Quando a gente começa... sempre tem filhos chegando. Mas eu anotei aqui
sobre a Ritoca, né? É o nosso tema principal hoje. A gente vai falar do livro Não Me Toca, Seu Boboca. Eu confesso, André, que quando eu pesquisei por esse livro, eu queria oferecer à minha filha um conteúdo que falasse dessas questões que são tão sérias e que a gente geralmente trata como um tabu. E aí a gente acaba deixando a criança indefesa, né? E eu queria passar para ela esse conteúdo, mas eu queria que ela entendesse, que ela se sentisse leve com esse conteúdo, que fosse natural para ela. E aí, quando eu vi o livro na Amazon, eu falei assim, gente, será que é a escolha, né? Porque será que vai chegar? Será que vai trazer o impacto que eu espero? Será que vai ser a linguagem? E aí, quando chegou, aquela adrenalina, né, de ver. Quando eu li, eu falei, gente, eu posso ler para ela. Ela tem 3 anos e meio, né? A gente deixa sempre para depois. Ah, só com 5 anos, só com os 8 anos, né? E aí ela já fica vulnerável. E eu li para ela e ela se apaixonou. Então, vamos falar um pouco desse livro, Não Me Toca, Seu Boboca. Você me falou que ele ficou 7 anos sendo gestado, é isso mesmo? Foi. Eu quero aproveitar para fazer assim um pedido para todo mundo que está acompanhando a gente. Quando a gente falar em livro infantil, vamos pensar que ele só é pequeno no tamanho. Sim. Não é um livrinho. O livro infantil é um livro muito difícil de ser escrito. Acho que muito mais que os outros, né? Eu vou até fazer uma comparação. Quando você só tem 3 ingredientes para você fazer uma boa comida, é difícil, não é? Verdade, verdade. Então, quando a gente escreve para crianças, principalmente crianças pequenas, tem sempre a questão de que você não pode usar uma quantidade muito grande de palavras. Você acaba tendo que usar menos palavras. Então, você tem que passar muitas ideias, você tem que passar muitas emoções, aquilo que você realmente deseja comunicar com muito poucas palavras. Então, é uma narrativa mais desafiadora, né? Eu imagino. Eu percebi pela hora clímax, né? É a hora que a gente mais se preocupa. É a hora que o tio Pipoca, a gente vai falar um pouco disso, né? Ele vai ter esse momento clímax com a personagem. E eu fiquei pensando, meu Deus, como deve ser difícil para ela transformar um assunto tão sério, algo tão doloroso, numa linguagem que toda criança que leia vai entender que ela tem que se proteger, mas que ao mesmo tempo ela não seja também assustada com todo o peso que é essa experiência, né? Todo o peso que carrega aquele momento. E foi fantástico, assim, você conseguiu atingir toda a expectativa. Eu li como mãe, li como educadora e tenho certeza que vai causar ainda muito mais impacto e toca daí para frente. Obrigada, recebo. Feliz, porque realmente foi isso. Eu comecei a escrever em 2010. E assim, eu tinha muitas ilusões. Eu faço muita questão de dizer isso. Eu tinha muitas ilusões em relação a essa questão da violência sexual infantil. Primeiro, imagina, sou mãe, né? Eu queria que a heroína da história fosse a mãe da Ritoca. Que a Ritoca fosse lá pedir socorro para a mãe, e a mãe ia botar o tio Pipoca para correr. E aí, com a pesquisa, eu descobri coisas bem tristes. Como que existem mães abusadoras. É assustador, eu confesso que sim. Fora o fato também... Uma quantidade pequena. E fora o fato também que existe aquela mãe que, diante da própria situação dela, da própria criança dela não atendida, ela escuta o depoimento do filho e ela negligencia o depoimento. Será que foi verdade? Você tem certeza? Né? Todo esse quadro que a gente vai ver aí. E ainda tem um lado mais perverso ainda, né? Pior, que é a questão da mãe conivente. Muita história, muita história. Mas olha, eu acho que assim, a gente precisa falar. Sim, sim. Porque as coisas existem, elas precisam... Assim, eu costumo dizer a seguinte frase: querer varrer o monstro para debaixo do tapete não vai fazer com que ele desapareça. Ele volta e te assombra mesmo, te assombra de forma maior, ele se fortalece, né? Acho que todo Exatamente. sentimento... E assim, eu falo sempre com minha filha sobre sentimentos, né? Eu falo com ela, filha, a raiva é legítima.
Você não precisa ficar perturbada porque você sente. Você não pode deixar que ela vire e fique lá te assombrando o tempo todo como uma sombra e depois ela te perturba pro resto da vida. Então, assim, é por isso aqui, né, para que a gente fale mesmo. É doloroso, eu sei. Eu como mãe, você como mãe, a gente fica, meu Deus, quais são as questões? E a gente sabe que tem questões, profundas, inclusive. Mas é por isso que a gente tem que educar essa geração, para que ela se liberte, né? E eu acho que você foi fantástico. Fantástica quando você pensou nisso, sabe por quê? Porque a gente observa no livro que a heroína da mensagem é a própria Ritoca. Quando ela descobre que ela tem autonomia sobre quem ela é, né? Sobre o que ela pode escolher. E esse é o detalhe que eu acho que é mais importante. Por quê? Porque nós não somos onipresentes. Sim, sim. Perfeito. A gente não vai estar lá sempre, né? Não vai. Então, empoderar a criança é realmente uma das formas mais eficientes de proteger. E aí, quando você fala de ilusão, tem essa ilusão, né? A gente, quando vira mãe, a gente tem na nossa cabeça a noção de que a gente vai conseguir segurar sempre, né? Proteger sempre. Eu já passei por isso. Acho que na primeira vez que eu me dei conta de que isso não ia acontecer, eu falei, agora eu tenho que então oferecer ela recursos para que onde ela esteja, ela seja quem ela quer ser, sabe? Ela se coloque. E tem gente que fala assim comigo às vezes, viu, Andréa? Como é que você fala isso? Ela é muito novinha e tal, porque eu sempre trabalho com ela a lógica de mulheres corajosas, de alto amor, de autocuidado. Ela é muito nova, mas assim, ela tem já começado a ter esse repertório. Ela tem falado coisas que eu falo assim, meu Deus, que fantástico, ela tá entendendo. Acho que a gente tem que confiar neles mais. A gente subestima muito as crianças, né? E eles são poderosos, são fantásticos. Você falou uma coisa que eu sempre repito. Não podemos deslegitimar o discurso da criança. Porque tem aquela coisa antiquada de criança não tem querer, e criança só fala bobagem, gente, para. Não existe isso. Sabe? A gente tem que prestar atenção, tem que agachar para falar com a criança, deixa o celular um pouquinho quando for falar com seu filho. Presta atenção, porque uma criança que é legitimada nas suas emoções, que não é invalidada, ela vai ser uma pessoa segura de si mesma. Sim. A gente divulga contrária, né? Eu falo direto aqui, André, que a gente está vivendo, acho que talvez por mais ainda, pela minha cidade ser uma cidade menor e tudo, a gente acaba, tipo, como se estivesse numa mata fechada, quando o assunto é essas mudanças. E a gente está realmente andando nessa mata fechada, mas a gente precisa ter coragem e uma iluminar as outras para que a gente consiga fazer essa corrente, porque nossas crianças merecem. A Alice fala comigo, assim, às vezes, quando ela tá muito chateada, ela fala comigo, mamãe, eu não tô me sentindo bem, eu preciso de alguma coisa para me acalmar. O que eu faço? Aí ela pensa, né? Porque eu sempre falo com ela das opções. Ela fala, será que eu dou uma volta? Será que eu preciso compartilhar? Será que um abraço resolve? Porque eu trabalho com ela, roleta das emoções, disciplina positiva. E é fantástico que ela tenha autonomia para ela mesma escolher como se autorregular, né? Dá poder a eles. É muito bom, é muito lindo. Não é? Me emociono. E isso também, olha, complementando o que você... Então, o quê? As pessoas estão mandando mensagem, muitas mensagens. Gente, então, vamos responder. Vamos lá. A gente é tagarela, já vocês observaram as duas, né? Vocês estão mandando coraçãozinho, muitos coraçãozinhos chegando. A Camila falou aqui que também que já quer o livro, né? O Nome Toca Seu Boboca. Inclusive, André, a gente está tendo a sua editora está fazendo a promoção até amanhã, não é isso? Até amanhã, frete grátis, até amanhã, pelo Passa Bonito. Isso, aproveita, porque a gente está nesse momento único, leva para casa, se puder, aproveita o frete grátis, o dinheiro que é pagar do frete, compra 2, dá pro sobrinho, né? Dá para mais alguém, faz essa corrente. Amanhã, inclusive, fale, amiga. Não, e se ficar assim, ai meu Deus, mas como é que eu vou fazer para ler esse livro? Eu estou insegura, não sei como é que eu faço. Existe o manual, ele foi publicado como manual do professor, mas na verdade é um guia de leitura. Ele está disponível no site da editora, naquele isso, né? Que é um PDF, como se fosse passando as páginas. E aqui tem a minha dica de como ler esse livro.
Fantástico, porque realmente as pessoas têm insegurança, sim, sim. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou lidar com a pergunta que ele vai fazer sobre o assunto, né? Fantástico. Perfeitamente. E aqui tem um monte de dicas, inclusive essa questão. Como é que eu vou ler? Como é que eu vou começar essa leitura, né? Então, eu vou dar a dica aqui para quem estiver nos ouvindo. A história da Ritoca, na verdade, é uma história de quase, né? Sim, sim. Não aconteceu nada de ruim com ela. Então, eu faço a contação da seguinte forma. Eu remeto a uma situação corriqueira na vida das crianças, que é uma festa de aniversário. E eu falo assim, gente, sabe aquela festa de aniversário super animada? Aquele monte de criança correndo para um lado, correndo para o outro, todo mundo se divertindo, todo mundo fazendo bagunça. De repente, de dentro da cozinha, abre-se a porta, sai um garçom, um moço com uma bandeja cheia de copos de suco. E aí, o que será que vai acontecer? Aquelas crianças correndo todas de um lado para o outro. Será que vão tropeçar no moço? Aí algumas crianças falam, vai! Ai, meu Deus, tropeçaram no moço. Será que a bandeja caiu? Ah, caiu. Será que aquele suco derramou todo no chão? Passou uma pessoa, escorregou, caiu. Bom, já passo toda aquela... Tá bom, mas agora vamos pensar numa outra situação. E se as crianças todas pararam antes de tropeçar no moço? O que aconteceu? Aí agora elas têm a brecha, é fantástico, a alternativa é ótima. Eu sempre falo aqui, que esses recursos são muito bem-vindos, porque às vezes as mães mandam mensagem para mim, Luana, eu não sei o que fazer mais. Então, assim, quando você pega um recurso desse, e eu acho que bom humor, infância, é perfeito. Apesar que isso não só infância, né? Até os adolescentes, eu trabalho com adolescentes na evangelização, 14, 15 anos, e bom humor é fantástico. Olha, a Esté gostou. A Esté é fã de atividades educativas, ela sempre nos acompanha, maravilhoso o trabalho dela. Ela gostou da sua dica, viu? Obrigada, Esté. Quem está nos assistindo, eu vou deixar essa live 24 horas aqui nos destaques, tá bom? E depois eu vou compartilhar no canal do YouTube para a gente não perder, né, a conversa maravilhosa que a André está nos proporcionando, ficar tudo gravadinho, tá bom? Para vocês acompanharem. Ela amou, a Esté está falando que amou. Mas realmente, a ideia, André, é perfeito, porque você mostra para a criança uma noção de previsibilidade ao mesmo tempo de como uma atitude pode mudar, né? E no cérebrozinho delas, isso se processa e é assimilado de forma tranquila, né? Eu anotei umas coisas aqui também para a gente falar, antes da gente, né, caminhar para a conclusão da nossa conversa. Eu queria falar um pouco sobre como a gente pode, como educador, né? Pais, nós somos educadores por excelência. A gente fala educadores, pensa, porque é professor, não. Toda pessoa, gente, né? Uma criança, é um educador, né? Isso. E eu queria falar como a gente, como educador, pode fortalecer essas crianças para que não aconteça o que aconteceu com a Ritoca, nem de ter a chance, porque uma criança que ela tem consciência do que a Ritoca está mostrando, né? Ela vai evitar esse estilo pipocas por aí, com certeza. E também como a gente, como pai, mãe, fortalece a própria construção desse autoconceito. Eu li, antes da gente conversar aqui, muito sobre isso, Andréa, o quanto crianças que são criadas com vínculos seguros, e a gente fala vínculo seguro, não é só proteção física, né? Proteção emocional, conexão, afeto, né? Tudo isso, o quanto elas são corajosas e são mais seguras. A nossa sociedade nos diz ao contrário, olha, grite com seu filho, fale alto com ele para que ele seja firme, para que ele tenha coragem. Pelo contrário, crianças educadas assim, elas são mais frágeis, né? Sem roteiro, sem porto seguro. Então, pais que estão nos ouvindo, a minha, a Andréia, além da gente ter o Não Me Toca Seu Bobó aqui em casa, vamos ter uma educação respeitosa, conectada. Até porque para eles terem vontade de contar a gente, né, André? Se não tem medo de nos contar. Né? Se não evita, porque acha que a gente sempre vai punir. Lua, olha só, eu acho que a gente quase sempre a gente acaba repetindo os padrões
que a gente recebeu. Foi o que nós vimos. A criança, ela aprende pelo exemplo. Sim. E esses registros ficam, né? Então você acaba repetindo muitas vezes a forma como você foi educado também. Enfim. Mas se nós formos a nossa infância, a gente vai ver realmente que a gente não... Esse mito da infância feliz, né? O tal mito da infância feliz. Adulto que está me assistindo neste momento. Pensa como você se sentia quando teus pais chamavam a atenção na frente de todo mundo, como teus pais gritavam com você, quando teus pais te botavam de castigo. Porque a gente acha, quando a gente é criança, a gente não tem como... E isso aí eu acho fantástico, que é uma reflexão que tem que ser permanente nas nossas atitudes enquanto pai e mãe, né? Enquanto, enfim, responsável por uma criança. A criança não deixa de amar o adulto, ela deixa de amar a si própria. Perfeito. Perfeito. Achando que ela está fazendo tudo errado. Isso. Fica você vai ver super vulnerável a um abusador, não só o abusador sexual, mas, por exemplo, tem um outro livro meu aqui, que é para crianças um pouco mais sérias, a narrativa é um pouco mais longa, chama-se Rosa Formosa. E ela fala de uma série de questões sobre as relações abusivas. E quando eu falo com as crianças de 9, 10 anos sobre esse livro, eu falo assim, porque tem o jardineiro nesse livro, o jardineiro impõe condições para aquela Rosa, para ele cuidar dela. Ai, meu Deus, que fantástica essa ideia. Reflete mesmo como é o modelo educacional. Perfeito. Esse eu também vou ler. Perfeito. Então, olha só, aqui a gente está vendo o jardineiro fazendo milhões de exigências que ele pede dela, neles que ele... E sabe o que acontece, André? Eu sigo uma página. A conexão da Andrea falhou um pouquinho. Vamos esperar. Peraí, a conexão deu uma falhada. Só um momento. Peraí. Agora normalizou. Olha, e sabe o que é interessante, André? Você estava falando aí, eu sigo uma página chamada Canto Maternar. Talvez você conheça, ela é muito famosa. E aí, certa feita, ela falou sobre violência, né? Sobre as crianças que são punidas, castigadas. E sobre essa questão que você falou, de quanto elas ficam vulneráveis. E aí muitas pessoas comentavam, eu apanhei e sobrevivi. Eu apanhei e eu continuo amando meus pais. Mas aí você tocou no ponto. A gente não deixou de amar o pai e a mãe. A gente deixou de amar a nossa essência, nosso valor. E muitas dessas pessoas estão hoje na terapia para se reconstruir como pessoa porque se sentem inferiores, não conseguem crescer, sempre se falam assim, eu não mereço isso. Então, assim, isso é fantástico, a gente já começa de agora, né? E assim, eu falo sempre para os pais, se você sofreu, ou se você acha que sua infância não foi o que você gostaria de ser, você tem a oportunidade de quebrar, de cortar esse cordão umbilical negativo e de agora educar esse ser, né, de outra forma. Olha quem chegou aqui, a Isa Minatel. Eu sou super fã da Isa. Seja bem-vinda, Isa. Olha, Vera Coutinho é minha mãe, ó. Ela falou que nós somos uma dupla perfeita. Deu certo, duas gerações na causa do Cristo. Sejam bem-vindas. Então, como a gente está falando, os seus livros realmente, Andréia, são altamente conectados com a causa da infância. É lindo. Esse que você falou, Rosa Formosa, isso deve ser muito fantástico. Eu fico muito agradecida por você ter saído da química e ter vindo para a educação de corpo e alma. Porque a gente precisa... Mas, Lua, você sabe onde é que nasceu a minha literatura? Além obviamente, de eu ser uma leitora voraz desde criança, ser uma família leitora e ser mãe, eu fui voluntária em abrigo. Então, você viu de perto, né?
conheceu histórias, depoimentos. Inclusive, André, amanhã a gente vai estar levando a Ritoca para a nossa experiência de Faça Bonito na evangelização. Eu trabalho há 11 anos na evangelização espírita, né, que é a minha convicção, e a gente vai levar amanhã a Ritoca para essas crianças. É uma mistura, nós temos vários tipos de perfil de criança, né, faixa etária, e a Ritoca vai estar lá para que a gente possa ajudar essas crianças, conscientizar. E essa experiência do Faça Bonito, quem não conhece, terminando aqui a live, vai pesquisar, né, André, sobre o Faça Bonito, porque você também pode fazer a sua parte, né? Todo mundo pode. façabonito.org.br. Ano passado a Ritoca ganhou o prêmio Neide Castanha, né, de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Tem produção de conhecimento. Olha que coisa fantástica. Lindo, lindo. É fantástico. Eu estou agradecidíssima por ter encontrado ela. Olha, tem gente tietando a Isa Minatel aqui no nosso live, ó. A Camila, que também segue a gente, tá dizendo que a filha dela ama a Isa. Quem não ama a Isa? Seja bem-vinda, Isa. A gente está adorando que você esteja aqui, para que você também possa disseminar a Ritoca nas suas falas. A Isa que está saindo pelo Brasil todo falando de educação, com afeto, com conexão. A gente está na mesma corrente, né, André? Está no mesmo passo. Né? Isso é importante porque uma das coisas que eu falo sempre é que a literatura infantil, você falou em vínculos, né? E eu acho que a coisa mais importante realmente para fortalecer uma criança é ela ter vínculos primários realmente sólidos, né? E a leitura compartilhada, literatura infantil, é um momento que cria muita intimidade. Sim, eles e se uma entregam. Oportunidade também. Isso, o momento da leitura numa rotina de pais, educadores, é fantástico. Outra coisa que eu queria te falar, André, eu tenho lido muito sobre isso na Laura Gutman, acho que é assim que a gente fala o nome dela, e ela fala muito sobre como a gente deve respeitar o corpo da criança na construção dela, para que ela respeite o corpo lá na frente, né? E a Ritoca, ela... Nessa experiência dela, eu lembro sempre que eu lendo quando minha filha nasceu, e desde quando ela era muito bebezinha, eu sempre avisava ela o que a gente ia fazer depois. Eu avisava ela porque eu estava trocando ela. E assim, muitas pessoas às vezes não entendem a profundidade disso, mas eu estou dizendo para ela que eu respeito, né? Olha, Rita, que eu respeito o corpo dela. E se eu, que sou a primeira pessoa que tá ali, o vínculo mais forte que ela tem, não respeitar, e se eu disser a ela, cala a boca, engula o choro, né, sabe? Você não entende nada, o que você tá sentindo? E às vezes ela chega pra mim com algumas dorezinhas, que eu sei que são algumas imaginaçõezinhas dela. Mas ainda assim eu legitimo, eu entendo, eu acolho. Tudo para que ela saiba no futuro que ela pode, né? Que ela pode respeitar a si mesma. E isso é lindo. Porque a chance dela, se nós que somos o vínculo primário, né, o afeto primário, não oferecermos esse acolhimento, alguém que de afetuoso não tem nada poderá acolher. Com certeza. Porque a estabilidade... Acolher, né? É verdade. A Dani, que é minha amiga aqui de gestão e que é uma incentivadora da educação, ela tá falando que tá amando a live. Que bom, Dani, a gente tá muito feliz. Que bom, né? Que bom. Eu me senti útil, é a coisa mais importante. É para isso, né, que a gente vê esse mundo, cumprir a nossa tarefa, né? Vou ressaltar uma parte aqui que eu estava mostrando. Sim. Que a construção dessa narrativa, eu acho que ela tem, talvez seja um diferencial, que mostra o passo a passo de como a maioria dos abusos acontecem. Porque a gente tem aquela ilusão, como eu falei, eu tinha muitas ilusões, né? E aquela ilusão de que não aceite nada de estranhos. A gente ouve isso desde criança. Sim, a gente nunca ouve assim, ninguém pode ter, como diz a Ritoca aqui, né? Foi aí que percebi que eu estava sendo imprudente. Meu corpo é um tesouro que eu trato cuidadosamente. Se for de um jeito suspeito, ninguém deve tocar na gente. Eu vou dividir com vocês algo que eu faço questão de dizer.
se for de um jeito suspeito, ninguém deve tocar na gente, eu acho que eu escrevi e reescrevi umas 30 vezes. Eu imagino, porque tem toda uma questão por trás, né? Esse ninguém é tanta gente, né? É todo um, né? É profundo. Eu imagino que deva ser. Eu, quando eu li, eu confesso, é tanto que você viu a postagem quando eu falei, eu senti isso em cada letra. Aquela coisa da conexão. Eu senti cada preocupação. Ali você apresenta para gente o perfil do tio Pipoca, que é o perfil do abusador. Aí depois você tem que trabalhar o perfil da Ele é todo, abordagem. né? Todo bonzinho. Olha, e eu achei interessante que você fala que ele conta uma história de dor dele, para ele conquistar as crianças, tudo isso. E depois a gente tem também o perfil da abordagem desse abusador. E essa pessoa que a gente chama, né, de tio, né? Olha o que é simbólico. É tanto que é interessante que no final da leitura, a minha filha disse assim, mamãe, ainda bem que meu tio não é pipoca. Porque ela disse assim, meu tio respeita, ele me escuta. Então, olha que fantástico. Então, assim, a gente está mostrando para ela que qualquer pessoa, inclusive a mamãe, inclusive o papai, tem que respeitar os sentimentos dela. Né? Tem que legitimar os limites do corpo, o que é agradável, o que eu não gosto. Gente, isso aí é construção de pessoas mentalmente saudáveis, emocionalmente saudáveis. Eu acho que a gente tem que começar realmente a se preocupar com isso, porque quantidade de criaturas adoecidas, emocionalmente adoecidas que a gente vê, né? É tão, assim, chega a ser triste, né? Quando a gente vê a disfuncionalidade de muitas famílias. É muito ruim, né? Isso que a gente não, se a gente não der uma respirada, né? A gente não levanta, a gente tem que respirar forte, entender que tem um significado para estar aqui. E sabe uma coisa interessante que você fala, eu lembrei? A gente, quando a criança está pequena, eu nunca aceitei isso e as pessoas às vezes me criticam. Talvez porque eu tenha estudado tanto antes dela nascer e tenha encontrado Montessori, disciplina positiva, porque eu sabia, meu Deus, vem um ser pro mundo e eu sou responsável por esse ser, o que é que eu vou oferecer? E aí eu estudei muito sobre essa questão que você está falando do corpo, da autonomia. E assim, quando a Alice era pequena, as pessoas falam, dá um beijo no tio, cumprimenta fulano, vai pro colo de fulano. Não, se ela não quer, ela não vai. Assim, ela não vai, eu não vou ensinar ela a respeitar ninguém, a, sabe, agir de forma grosseira, mas ela não tá afim de ir pro colo. E eu não tenho que obrigar, desde pequena, ensinar ela que ela é forçada a ir pro colo de alguém, que ela é forçada a beijar alguém. Aí tem gente que falava assim, mas é o tio, mas é o avô, mas é fulano, mas é cicrano, mas é educação. Não, a educação é para além do que é a integridade de quem ela é. Ela não tem que ficar forçada no colo para agradar alguém, se ela não quer sair do colo. Aí a gente fala, mimada, você quer ficar no colo da mãe. Mas, gente, não tem ninguém, assim, pelo menos o meu modelo criacional, eu sou fantástica para ela. Ela tem que querer meu colo mesmo, o colo é uma delícia. Para que ela ia trocar? O colo que acolhe, que traz segurança, que provê. Só que assim, é uma revolução. Por que vai ter que dar a mesma atenção, o mesmo carinho para alguém que não tem o mesmo significado? Justamente. É uma questão tão lógica. E sabe o que me deixa feliz, André? É que a gente está avançando. Eu estudei com meu TCC agora de psicopedagogia, que eu estou terminando, a psicopedagogia escolar, sobre a evolução dessa noção de infância. Dessa noção de infância. E, gente, o que a gente está vivendo agora, André, o que você tem feito com a Ritoca, é assim, um avanço, é uma luz, é como se a gente tivesse agora finalmente botado energia nesse conceito, e agora finalmente está iluminado. Porque se a gente for fazer um levantamento histórico, que foi o caso que eu fiz, a gente fala, meu Deus, ótimo, a gente está muito bem, e a gente tem que continuar assim. Porque até então o conceito de infância era totalmente forjado só pelo modelo econômico, pelo interesse das pessoas. A infância nem existia praticamente, porque quanto mais rápido eles ficavam adultos, mais rápido eles eram úteis, né, para o modelo capitalista. Então, assim, são avanços, sim. E acho que todo dia, experiências como a gente está tendo hoje, são mostras, você está aí tão longe de mim, eu estou aqui no interior da Bahia, e a gente está fazendo... Mas é uma felicidade, internet bem usada é bênção, né? Eu falei isso, gente, que coisa fantástica, a gente está bem distante, mas bem próximo, e eu costumo dizer uma coisa, sabe? Nada é o que é, tudo é como se usa.
Perfeito, perfeito. né? É isso. É como a gente transforma, né? Eu falo sempre, quando a Alice nasceu, eu falei, meu Deus, eu já fiz esse Instagram umas 3 vezes, Andréa, porque eu fazia e tinha meus medos, e tinha minhas dúvidas. E aí foi quando eu entrei na pedagogia, que eu larguei a contabilidade, e assim, depois daquele último choro, assim, de que eu preciso, é isso que eu quero mesmo fazer, eu falei, não retroceder mais. O grande problema da humanidade não é o barulho dos bons, né? Não é o olho dos maus, é o silêncio da gente que se cala, que não contribui. Não ajuda quem tá lá, né? Porque a gente tem que ajudar também com nossos conceitos. E sabe o que é fantástico, André? O Instagram ainda é pequenininho, a gente tem 3.700 seguidores. Mas todos os dias a gente recebe depoimentos de pessoas que estão revolucionando suas vidas com um novo olhar sobre a infância. E isso é tudo que a gente quer, não é? Gente, se tem alguém para quem eu olho sempre muito, algumas figuras assim me inspiram muito, né? Anália Franco, né? Todo mundo conhece a Anália Franco, que é alguém que, uau, tem uma história que é a história do Brasil para terror. É um dos meus livros mais recentes, chama-se Aquilo que Ninguém Vê, mas é um livro para jovens. E tem a Dona Anália Franco como personagem histórica. Bom, para quem não conhece a Anália Franco, vou dar só um spoilerzinho, tá? Em 1872, essa mulher que recusou a dar aula separadamente para meninos e meninas, brancos e negros. Óbvio, um ano depois do ventre livre, né? Ainda não tinha acontecido a abolição e ela já se recusava a separar. Ela já estava assinando a sua própria abolição, né? Ela estava determinando que não mais. A história dessa mulher é incrível. E que eu amo profundamente também é a Janusz Korczak. Essa não, a história dessa eu não conheço, eu confesso. Não, ele foi um pediatra na Polônia. E na época da Segunda Guerra Mundial, ele viveu dentro de guetos, e, enfim, a história dele é linda, a experiência do abrigo que ele teve é linda, é incrível. E ele realmente valorizava a infância, como nós estamos fazendo hoje aqui nessa live com a galera que está nos acompanhando. Tem chegado gente, sai de comentário. Olha, amiga, sabe o que é interessante você falar? Você falou sobre biografias, né? E quem está assistindo a gente, tem criança em casa, pode ser o pequenininho ou grandão, biografias são excelentes para educar, né? A gente fica procurando um recurso. Como é que eu vou ensinar ele sobre respeito? Como é que eu vou ensinar? E biografias são mecanismos excelentes. A Alice tem um livro que é justamente sobre mulheres que mudaram o mundo. E toda vez que ela lê a história, né? Que ela lê a história de alguma mulher que foi cientista, daquela que foi a Jane Austen, que no tempo que o homem você não poderia escrever, né? E a mulher não podia escrever. E ela foi lá e escreveu. A Alice fala sempre que aquilo ali, olha, mamãe, Malala, nós temos Malala, né? Que tá aí. E ela é incrível. Né? Então, assim, você traz pra gente também uma sugestão para quem está nos ouvindo, uma ferramenta útil, que é a literatura de biografia, que já tem agora muitos livros, como você está trazendo aí na linguagem jovem, já tem também na linguagem infantil muitos livros que contam a história de pessoas, porque assim ela se conecta com algo real. Olha, essa pessoa conseguiu fazer. Né? Ela fez isso. Ela não foi só um herói do mundo da fantasia, ela foi um herói do mundo real. Ela promoveu essa mudança. Isso me fortalece, imagine as crianças, né? Que todo dia acho que eu tenho que olhar para eles para poder recomeçar. Né? Então, eu acho que tudo isso é um arcabouço de atitudes que realmente podem fazer toda a diferença, podem mudar. E esse negócio lá é que o mundo vamos deixar para os nossos filhos, não vamos pensar que filhos vamos deixar para este mundo também, né? E, sobretudo, eu acho que assim, o que mais contribui é a nossa coerência, o nosso exemplo, é não ter mensagem dupla, aquela coisa clássica, o adulto bebendo de repente e dizendo para a criança, ó, a bebida é ruim. Isso, bater na criança para ela não bater no coleguinha, né? Olha, não bata nele, eu te bato porque eu te amo. E apanhar é normal. Eu falo direto aqui, né, que
violência, se bate no adulto é violência, se bate na criança é um método educacional. Aí eu não entendo como é que isso se encaixa. Pois é. Controversas. Mas está nesse caminho. Eu queria que, antes da gente começasse a ir para o fim da nossa conversa, afinal, você também tem seu tempo, eu também tenho o meu, a gente tem nossas coisinhas, né? Sempre para fazer, como não, né? E sempre um absurdo de coisinhas boas, né? Eu tenho aula do PEA na estante de neurosaber. E, assim, o que é que tem de novidade vindo? Quem é o próximo filho que vai chegar? Não, então, menina, eu achei que eu tinha trazido ele aqui. Peraí, deixa eu ver se eu trouxe. Eu acho que eu vi ele no site. Trouxe, tem meu site. É que o último filho, não, o filho mais recente, é o Pula-Pulga. Aqui no site, ele mesmo. Que é um livro, assim, brincante, né? Uma história brincante. Mas em tudo, mesmo que seja brincante, a gente coloca as nossas convicções, né? Claro, claro. Então, é a história do Plínio. E o Plínio, eu falo para as crianças assim, vocês acham que o Plínio é um cachorro de raça que foi comprado na Pet Shop? Ou ele foi um cachorrinho adotado? Ele é um cachorrinho adotado, obviamente, né? E aí ele é muito divertido, porque ele é todo cheio de rimas e de barulhos. E esse livro ele foi escrito a 4 mãos com Marcelo Pellegrino, que é meu sócio em várias instâncias da vida. Ele também é professor, está lá para dentro, não está aqui agora. Mas Marcelo é biólogo e ele tem ideias muito engraçadas, né? A respeito de muitas coisas. Então, nós temos o Pula-Pulga e a questão é: pulga sente coceira? Olha, porque ela causa coceira. Legal, vocês foram longe, viu? Ficou muito engraçado. E aí tem a Boberna cuida do Plínio. Aí a Boberna entende o que o Plínio diz, que isso tem muito a ver, né, com a coisa da criança querer se comunicar e os adultos às vezes não param para prestar atenção. Quer dizer, na verdade, a gente fala muitas coisas por meio de uma história, né? Aí ela vai e coça o Plínio e, na verdade, quem aproveita dessa ponta estreita é a Paula, cheia de coceira. É muito engraçado. Vocês capricharam. Toda criança adora. E o intrigante é que eles vão se questionar mesmo. Será que tem de coceira? Eles vão adorar, com certeza. Né? E o outro que eu escrevi com o Marcelo também, só Marcelo e eu, foi o Tem Cabimento, que é um livro que brinca com a questão das quantidades, das distâncias, do tempo, porque a criança pequena, ela não consegue chegar a essa abstração, né, do que são as unidades. Então, assim, é uma brincadeira justamente para introduzir de uma forma muito lúdica, muito divertida, essa questão das medidas, né? Então, por exemplo, tem aqui o quase. Ó, a gente estava falando do quase, eu abri aleatoriamente. O quase é o que ia acontecer, mas não aconteceu. A topada no dedão do pé que você não deu. Olha! E assim, eles têm noção pelo texto, fantástico. Agora, assim, vocês foram longe dos assuntos, né? São assuntos realmente, como você falou, toda criança que ela tem condição neurológica de desenvolver, e assim ela vai entender. Ótimo. Por exemplo, tem uma colher. Uma colher é fácil, você mede de olho. Quero ver você medir com a colher do piolho. São ótimos. A gente brinca com isso, né? Então, são muitas formas da gente falar de coisas muito sérias e também de muito divertidas, né? Por exemplo, um assunto muito sério, mas que a minha outra militância dentro da literatura infantil foram todas realidades que eu conheci no abrigo. É o Menino Só, que fala sobre autismo.
Ah, deve ser muito lindo. Eu falei essa semana aqui que as pessoas ainda não entendem a profundidade, né, da experiência. Eu escuto muito dizer assim, é frescura, porque não faz isso? Essa semana teve uma polêmica, uma amiga minha, psicomaternando, estava falando de uma situação no prédio em que as pessoas disseram, tá usando o filho autista para pedir para baixar o som, mas não entendendo o quanto aquela questão, o quanto aquele sensorial é importante para aquela criança. Então, assim, livros como esse tem que sempre estar ajudando a gente para a gente estar levando essa dimensão do que é o TEA, né? Tão complexo, é um espectro tão grande. Exatamente. Mas esse livro, justamente, a proposta é uma abordagem poética do transtorno, né? De dizer, assim, dá uma pincelada assim, de uma forma afetuosa sobre o que é uma criança dentro do espectro. Então, por exemplo, isso que você acabou de falar, né? A questão do barulho. Por exemplo, como é difícil amarrar cadastro de sapato. Olha, como é ruim acariciar gente, cachorro ou gato. Como sofre quando é obrigado a estabelecer contato com tanta incompreensão. Né? Então, tem uma outra hora que ele fala que é o momento em que fala do barulho, né? Cadê? Só um minutinho, gente. Barulho de multidão desassossega seu coração. Mas o do menino não tá boa, não? Deixa eu ver se melhora um pouquinho o áudio. Olha, gente, para quem tá chegando, que tá falando conosco hoje aqui no Lua Coutinho C, é a Andréia, autora do livro Não Me Toca, Seu Boboca. A gente falou um pouco sobre esse livro, falou um pouco sobre a conscientização da luta contra o abuso infantil e de todo tipo de adolescente, de criança, toda a demanda. A gente fala sobre isso, falou sobre respeito, empatia. E a Andréia tá falando com a gente de um livro também, que é outra luta dela, que é a questão do autismo, né, do TEA. E ela tá mostrando pra gente como esse livro ele é transformador para que a gente tenha consciência do quanto o TEA realmente afeta a vida da criança e da sua família. Ele fala que barulho de multidão desassossega seu coração, mas o canto do curió consola o menino. Olha, para você ver. E realmente o autista, ele tem sensações, ele tem escolhas que relaxam ele, né? É o que a gente chama de estereotipias, que as pessoas condenam, às vezes falam, mas aquilo para ele é uma forma dele se regular, dele se sentir. Eu já li textos sobre autistas, eles contando como aquele movimento, aqueles flaps, ajudam eles, que assim é tão poderoso. E infelizmente, André, na educação, qualquer habilidade que a criança tem, se ela bagunça o que a gente chama de a bagunça do roteiro, do que é esperado, a gente vai tolir. Eu observo nas escolas, eu estagiei 1 ano em escola. E a gente tem uma noção de escola sentado na cadeirinha, e olha que foi pré-escola, né? Era a fase ainda que nem era escola. Sentado na cadeirinha, todo mundo no mesmo padrão, todo mundo recebe o dever na mesma hora, todo mundo entrega na mesma hora. Então, imagine isso para uma criança com TEA, que já é difícil para uma criança neurotípica. Imagine para uma criança com TEA, para uma criança com TDAH. É complicado, né? Ó, se fosse pra gente ser igual, o Papai do Céu não tinha colocado o código de barras, tá aqui, gente. Não tem um igual ao outro. Até os irmãos gêmeos, eles são gêmeos só, mas tem Exatamente. Coisas únicas. Até os gêmeos têm esse desenho diferente. Então, assim, eu questiono demais isso também. Para mim, essa coisa de todo mundo tem que se tratar do mesmo jeito, gente, não existe isso. Nem o filho é igual ao outro, nascido de mesmo pai, mesma mãe, nem filhos gêmeos são iguais. Sabe o que acontece? Eu ouvi uma história recente de pessoas que na escola eram tratadas como pessoas que atrapalhavam, que conversavam demais, e que hoje usam essa habilidade para coisas como a gente está fazendo agora, comunicar, ajudar. Então a gente tem uma ideia muito errada do que é bom para alguém. Então que estudar sobre o TEA também liberta a gente em outros setores da vida, né? Eu conheço uma mãe que ela tem uma criança neurotípica, já adolescente,
e agora ela tem uma criança com TEA. E a chegada da criança com TEA está fazendo ela ter uma revolução sobre o próprio modelo criacional que ela aplicou com a outra. Porque o que ela está tendo que aprender para cuidar do menino que está chegando está afetando toda a visão que ela tinha de educação, de maternidade, e isso é fantástico. Então, não é à toa que a gente tem. Não é a conexão deu uma caída da nossa live. Eu tô aqui, a Andrea voltou, a conexão caiu. A gente vai tentar refazer de novo. Pronto, todo mundo tá voltando. A conexão com a internet caiu, mas voltamos. Caiu, Eu acho que elas estão falando com a gente. Então, vocês não param de falar. Ó, deixa eu te falar uma coisa, amiga. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Como sua fã já dos seus conteúdos. Você já fez algum livro que fale sobre morte? Sobre a morte para as crianças por já? Sim. Porque meu amigo partiu, ele está fora de catálogo agora, mas deverá voltar. Por que eu escrevi esse livro? Porque eu morei... Você está aí? Eu morava em Teresópolis na época da tragédia. Voltei a morar em Teresópolis agora. Teresópolis passou por uma tragédia natural que levou muitas vidas. E uma das vidas foi um dos amigos do meu filho caçula. Eles tinham 10 anos de idade. Olha, então você sentiu na pele, né? Como dizer a ele que o amigo não está mais aqui fisicamente? É isso que eu pensei quando eu te perguntei. Porque, assim, eu tenho escutado cada vez mais uma demanda de livros infantis para esses assuntos. E como eu vi que você não recua nenhum assunto, que você vai desde matemática, biologia, o que você puder encaixar, eu imaginei que você já teria produzido algo sobre. E, assim, a minha filha mesmo tem me perguntado muito sobre esse assunto. E olha que ela é muito novinha. E cada vez eles têm perguntado mais, né? Porque, assim, as coisas têm acontecido de uma forma mais intensa. Então, esse meu amigo partiu, precisa vir aqui para casa e saber. Ela vai querer entender. Tá conseguindo me ouvir bem, amiga? Não te ouvi quase nada. Parece que a conexão tá caindo de novo. Vamos ver se a gente consegue voltar. Tá me ouvindo bem agora, amiga? Agora tô. Andréia? Oi? Ah, sim. O que eu tava te falando, antes de começar a cair de novo, é que eu te agradeço por ter escrito esse livro também. Eu acho muito corajoso, você não recua de nenhum tema. Eu imaginei que você tinha uma coisa sobre a morte. Porque é realmente necessário. A gente vai ter que começar a caminhar para o encerramento, né? Parece que a internet não vai nos permitir terminar, assim. E é melhor a gente terminar de forma, né, mais organizada possível. Mas, assim, eu queria dizer a você que a oportunidade que você nos deu foi única, foi ímpar. Eu estou muito agradecida por você ter vindo, dedicado um tempinho seu. Eu sei que não é fácil. Na correria. Tá me ouvindo? Agora tá bem, agora tá legal. Então, assim, eu queria te agradecer por ter vindo. André, você não tem noção do quanto foi bom. Foi bom para o que vai ficar gravado, foi bom para minha experiência como pessoa, para me fortalecer também, até na minha missão. Eu sou jovem ainda, assim, né? Eu tô começando com meus 25 anos e, assim, ouvir a tua versão dessa história, ouvir a tua trajetória na tua área que é escrita, me fortalece para que a gente continue fazendo acontecer, né? Eu sei que, como a gente falou aqui, a gente tem dias que a gente fala, meu Deus, coragem, mas o fato de a gente ter mais pessoas na corrente é um recurso, né? Essa biografia toda. Então, assim,
a gente se inspira, né? A gente se conecta. Então, assim, eu te agradeço por ter tirado um tempinho da tua rotina, por ter falado dos teus livros, assim, de forma tão aberta. Tem muita gente aqui falando que quer conhecer. Eu vou deixar aqui depois, nos destaques, a live, a primeira e a segunda, né? Que foi a continuação. E vou deixar também o link, né? Para chegar até o site, para eles conhecerem melhor a tua história, para eles conhecerem as outras obras. E com fé em Deus, em breve, esses livros também vão estar por aqui, porque a Alice também vai adorar conhecer. Esse da Pulga, então, quando ela souber que tem esse da Pulga, ela vai fazer a festa. Então, assim, eu te agradeço imensamente. Eu tinha notado, assim, algumas coisas pra gente conversar, só que a gente, graças a Deus, a gente se empolgou, como eu te falei que ia acontecer. A gente sabe, o coração, né? E a gente falou. Eu queria que você agora falasse um pouquinho pra gente fechar, né? E lembrando que depois eu vou compartilhar também isso para quem está me assistindo, que é de Riachão, da minha cidade. Eu vou compartilhar nos grupos de mães, nos pais que eu participo, para que as pessoas possam conhecer os livros, assim como a Dani, que amou todos. Dani tem quatro crianças. Dá para comprar livro até umas horas. Né? Então, assim, eu estou recebendo aqui agora na live, ela já tinha aparecido na outra também, Mariuane, que também é minha aluna da evangelização, né, lá do centro. Amanhã, Maria Ritoca vai estar lá para você ouvir a história de Ritoca. E depois aí você e sua mãe vão poder conhecer as outras obras, tá bom? Mariana Portela, também uma educadora aqui de Riachão, que acabou de entrar, Andréa, também fantástica. Então, assim, que essa live se expanda, que tudo que a gente falou faça sentido, transforme, né? Obrigada por ter vindo. Pode falar um pouquinho para a gente encerrar. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que ficou conosco. Amanhã, dia 18 de maio, vamos fazer bonito. Vamos fazer bonito todo dia, porque somos pessoas conectadas com o nosso dever. Então, o nosso dever é impressionante a pouca intimidade que nós temos com a nossa Constituição, né? Mas pela Constituição, o artigo 227 da Constituição, que nós temos que olhar não só pelos nossos filhos, pelos nossos netos, mas por toda a infância e toda a adolescência do Brasil, é obrigação de ser pelo Estado, sim. Internet, ajude. A gente está te ouvindo, a gente está te ouvindo. Pelo Estado, pela sociedade, pela família. Então, na verdade, nós temos que ser uma grande família, olhando por toda essa infância e juventude, né? Então, cada um de nós pode fazer alguma coisa, compartilha, olha, tem um livro, tem a campanha Passa Bonito, tem a Ritoca que conversa com as crianças de igual para igual, porque isso é uma coisa que talvez seja a maior diferença que a Ritoca tem, talvez. É uma criança dialogando emocionalmente com outra criança. E acho uma coisa linda, Andréa, que a Ritoca, ela tem um momento de reflexão no texto, que ela pensa assim, como será que vão ver o fato de eu ter aceitado ir? Isso é fantástico que você coloca, porque isso nos deixa um recado. Não entenda, não interprete, não queira botar na mente da criança as respostas que você quer. Assim, como isso aconteceu, o processo cerebral, a conexão que você talvez deixou e que foi preenchida de forma errônea, e tudo isso que a gente falou aqui. Então, toda essa intimidade com a Ritoca me faz ver esse olhar que tenho certeza que todas as mães que leram, ao lado dos seus filhos, vão também ter, e a gente vai poder levar mais consciência para esse momento. Eu digo por mim que tive uma figura de apego muito forte, até hoje eu sou altamente conectada com a minha mãe, e como é poderoso você poder voltar para alguém, né? Você poder dizer para alguém o que dói, o que incomoda, e esse acolhimento. Eu lembro quando eu troquei de profissão mesmo, assim, ela falou comigo, faça o que te faz feliz, troque, revire. Sim, isso é fantástico. Então, que a gente possa pensar nisso e que a Ritoca seja exemplo para que outras crianças não se sintam inseguras, né? Se sintam valorizadas e possam, né, dizer e possam errar, como você falou no seu primeiro livro, possam errar, possam tomar decisões e aprender com essas decisões. É isso? É isso. Basicamente é isso. A Letria, que é a editora do Não Me Toca. A internet está bagunçando tudo, viu?
a letria, eu sou permanentemente grata e, assim, sempre digo da coragem que eles Gente, a tiveram de internet tá publicar. muito bagunçando o nosso sinal. André, você tá aí? Eu tô! Gente, essa foi a Andréia. É isso. Basicamente isso. Tô te ouvindo. Tá no ar. Então, a coragem que a letria teve para publicar, e A gente agora parou de novo, mas ainda tá no ar. Eu vou esperar você dar tchau. Você que vai falar. não, tá indo? Eu tô Não? ouvindo. Tá, eu tô te ouvindo. Então, Pode falar. da genialidade da Thaís Linhares, que fez as ilustrações, o agradecimento permanente a todas as psis, juízes. Teve muita gente que revisou tecnicamente o livro até ele ficar desse jeito. Então, ele teve realmente um olhar técnico que legitimou, né, tecnicamente o livro. Isso é muito importante para mim. Poderia ter sido uma narrativa super fofinha, mas cheia de erros. Né? Então, é isso, sabe, Lua e todo mundo. Acho que vamos procurar dar o nosso melhor, fazer a nossa parte. A gente vai perceber uma hora o mundo vai estar muito melhor. Com certeza, com certeza. Eu concordo plenamente com você. A Dani tá falando que você é muito simpática, encantadora. E eu senti isso também desde a primeira vez que a gente conversou. A energia, a vibração. E é como falou, isso que muda o mundo, né? Essa energia. A Dani também é assim, ela não fica atrás, não. A Dani é ótima, energia, uma incentivadora nata. É a Olha, nossa família. então assim, a gente tá já. A corrente está construída. Você é sempre bem-vindo aqui no meu espaço. E os livros que eu tiver acesso seu mais, eu vou também compartilhar de novo com todo amor. Obrigada. Obrigada por ter escrito. Obrigada por não ter desistido da Ritoca, por ter refeito várias vezes, né? Obrigada. Ritoca chegou e tocou nossos corações. E amanhã eu posto uma foto das crianças lá ouvindo a história da Ritoca. E a gente vai se falar muitas e muitas vezes, porque a caminhada só está começando. Viu? Deus te abençoe. Muito obrigada mesmo. Que as energias cheguem aí. Deus abençoe. Tchau, meu povo. Quem estava assistindo. A gente se vê logo. Muita paz para todos. Tchau, queridos.